Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula de ciências aqui no Se Liga na Educação. Hoje está aqui comigo o Daniel. Ei Daniel, tudo bem? Bom, a aula de hoje é referente à semana 4 do PET 3 do 7º ano do ensino fundamental. Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e o tema da nossa aula hoje é um tema muito importante, muito relevante, que vai dar continuidade às nossas aulas anteriores, na qual nós vimos o tema saúde, né? A importância de se manter saudável e dando continuidade a isso, hoje nós vamos falar sobre o sistema imune e vacinas. O sistema imune, pessoal, é o sistema responsável pela defesa do nosso organismo. Ele é um exército que combate todos os micro-organismos, tudo aquilo que não faz parte do nosso corpo e infecta o nosso corpo, o sistema imune está lá trabalhando para poder se livrar daquele micro-organismo. Bom, então, para que nós trabalhemos essa semana no PET 3, a habilidade trabalhada é de argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública com base nas informações sobre as vacinas e sobre como ela atua no nosso organismo. E também o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de determinadas doenças. Bom, então vamos iniciar falando sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema que estuda todas as respostas do nosso organismo. A resposta que é dada frente a uma invasão de um micro-organismo. Então, ele é o sistema responsável por nos defender de determinadas doenças. Ele é um sistema, pessoal, extremamente complexo. Envolve células, envolve tecidos, envolve diferentes órgãos. Mas existem substâncias, existem componentes que vocês provavelmente já ouviram falar, que são anticorpos, né? Esse último ano nós ouvimos falar muito essa palavra, anticorpos. Nas aulas anteriores nós já vimos esse termo, mas só para a gente poder relembrar, anticorpos são substâncias produzidas pelas nossas células de defesa, mais especificamente as células B, que irão ajudar a combater esses micro-organismos. E elas são substâncias que são produzidas ao longo, né, de uma resposta inflamatória, de uma resposta imune. Bom, então para começar, né, vamos falar então quais são as células, quais são os componentes do sistema imune, quais são os órgãos que produzem essas células, que fazem a maturação, porque as células são produzidas em um órgão, mas vão se desenvolver em outros órgãos, né? Então tá aí, o sistema imune, ele vai fornecer defesas específicas e também defesas inespecíficas. Para isso, nós temos uma divisão dentro do sistema imune. Ele pode ser dito como sistema imune inato e sistema imune adaptativo. Então, nós temos esses dois sistemas responsáveis pela defesa do nosso organismo, tá? E aí, como eu disse para vocês, vão envolver células sanguíneas, vão envolver órgãos, tecidos que estão trabalhando em conjunto para nos fornecer essa imunidade. Os principais órgãos, nós temos vários órgãos e várias estruturas no nosso corpo responsável pelo nosso sistema imune. Mas os principais órgãos, que são os produtores e também os maturadores dessas células responsáveis pelo sistema imune, são o timo, né, que fica próximo aqui na região torácica, e também o baço, aqui, ó, essa estrutura pequenininha. Em aumento aqui vocês podem ver o baço e aqui o timo. Mas as células que vão maturar aqui são produzidas aqui na medula óssea. Então, todos os seus ossos, principalmente os ossos longos e chatos, são os grandes produtores das células sanguíneas, né? As células sanguíneas que envolvem diferentes tipos de células, como os monócitos. Monócitos esses que, quando maturam, vão dar origem aos macrófagos, responsáveis por fagocitar, por
englobar partículas estranhas no nosso organismo. Ou linfócitos T e B, responsáveis diretamente pela resposta imune, né? Os linfócitos B, os grandes produtores dos anticorpos, os famosos anticorpos que eu falei no início da aula. E também nós vamos ter outras células específicas do sistema imune, que são os basófilos, eosinófilos e os neutrófilos. Os linfócitos eu já havia falado para vocês. Todos essas são células que vão atuar diretamente no sistema imune do nosso organismo, seja combatendo de forma a englobar partículas, seja liberando substâncias que irão eliminar esses micro-organismos. Bom, o nosso sistema imune, para que ele funcione, como eu falei no início, ele precisa de dois sistemas integrados agindo no nosso organismo, né? Seja ele a imunidade inata, seja a imunidade adaptativa, as duas vão precisar de células, de tecidos, órgãos e determinadas proteínas que são responsáveis, então, por nos fornecer essa imunidade. Então, o objetivo geral do sistema imune é manter a homeostasia no nosso organismo. O que significa homeostasia? O equilíbrio, pessoal, é manter o equilíbrio do nosso organismo para que todos os órgãos, todas as nossas células trabalhem de forma a manter esse equilíbrio, manter o seu metabolismo e completar todas as suas funções vitais, ok? Além disso, né, a outra função é de eliminar os agentes infecciosos, os patógenos, os micro-organismos que invadem o nosso corpo, que não pertencem ao nosso corpo e que podem nos causar determinadas doenças. Então, para começar falando desses dois sistemas, imunidade inata e imunidade adaptativa, eu vou começar falando da imunidade inata. A inata, pessoal, é a imunidade que a gente já nasce com ela. A partir do momento que você nasce, você tem anticorpos, você tem algumas estruturas que já têm uma função no seu organismo, anticorpos que são passados da sua mãe para você e estruturas que vocês vão desenvolvendo e amadurecendo ao longo da evolução, ao longo da sua vida. Então, a imunidade inata é a primeira linha de defesa do seu organismo, ela é a primeira que combate. Quando um organismo resolve entrar no seu organismo, a primeira resposta que ele vai ter é da nossa imunidade inata. Então, sendo assim, ela não vai ser específica, né? Então, qualquer organismo que entrar ali, ele vai eliminar, independente do que seja, de quem seja, ele vai eliminar. Ela não busca especificidade, ok? Além disso, ela é representada principalmente pelas barreiras biológicas, né? As barreiras físicas, começando ali pela pele. Então, a nossa pele é a primeira barreira física que impede que micro-organismos entrem no nosso corpo. Dentre outras, né? Nós vamos ter células, nós vamos ter moléculas que são liberadas, mediadores inflamatórios que são liberados ainda nessa resposta imune. Nós vamos ter também, dando continuidade à resposta imunológica, o sistema imune adaptativo ou adquirido. Adquirido, o nome já diz muito pra gente, né? Que você adquire, é algo que ao longo de uma resposta, ao longo do desenvolvimento, você vai adquirindo essa resposta. Então, para isso, a gente diz que ele é específico. É um sistema que vai ser específico para determinados organismos. Mas como assim, professor, específico? Significa que tem uma resposta, ou seja, um tipo de proteína que vai ser produzida, um tipo de mediador que vai eliminar determinados patógenos. Ou seja, é nessa imunidade que nós temos a produção dos anticorpos. Esses que são responsáveis por caso a gente se reinfecte com alguns micro-organismos, essa resposta seja mais rápida. Por quê? Porque nós já temos uma especificidade, nós já temos estruturas que são preparadas e uma memória que já existe frente a
exposição que você teve anteriormente com determinado micro-organismo, essa imunidade vai ser mais rápida, vai atuar de forma mais organizada. Então, para isso, nós temos o sistema imunológico adquirido, tá? O sistema imunológico, ele vai responder produzindo anticorpos frente a antígenos. E aí vocês podem estar se perguntando o que seriam antígenos. Nós já vimos nas aulas anteriores, mas só para poder relembrar, os antígenos são pedaços, são partículas de alguns micro-organismos, de alguns patógenos que são responsáveis por causar determinadas doenças. Então, os anticorpos que são produzidos frente a esse antígeno, né? Quando o nosso corpo é exposto a determinados antígenos, ocorre então a produção dos anticorpos para eliminar, para marcar. É como se um anticorpo, o pessoal, fosse lá e grudasse. Como não? Ele gruda mesmo. Ele encaixa ali no antígeno, encaixa no micro-organismo e sinaliza para o corpo e fala assim, olha, eu estou aqui com um micro-organismo, com um corpo que não pertence ao seu, então vem aqui e ataca esse micro-organismo. Ele sinaliza para outras células, sinaliza para outros tecidos, informando que tem algo estranho acontecendo nesse organismo. É como se eles fossem marcadores, mas também são responsáveis por eliminar diretamente alguns micro-organismos. Tem diferentes formas de anticorpos agirem no nosso corpo, né? A gente não vai entrar em detalhes nessa aula. Mas vamos lá, só em resumo, para poder fechar essa parte do sistema imunológico, nós temos aqui um quadro que mostra claramente a imunidade inata e adaptativa em resumo. Na imunidade inata, nós temos então barreiras físicas, como a nossa pele, fluidos corporais, que são as lágrimas, o suco gástrico, né, com pH ácido, caso algum micro-organismo entre pelo nosso sistema digestório, no próprio estômago ele vai ser eliminado. Ela desenvolve, né, um processo inflamatório e ocorre muitas vezes a fagocitose. Lembra dos monócitos que eu falei que vão dar origem aos macrófagos? Então, é nessa fase que os macrófagos atuam diretamente, atuam ali na frente de barreira para poder eliminar alguns micro-organismos. Já na resposta imune adaptativa, nós temos dois tipos. A natural, que vai ser de forma ativa através de imunização por infecções anteriores, ou então a passiva, por meio da transferência de anticorpos da mãe para o filho. Mas eu posso também ter a imunidade adaptativa de forma artificial, que vai ser ativa através da vacinação e passiva através da aplicação de soro. E aí a gente entra agora numa terceira parte da nossa aula, que é a vacina. Já que eu comecei falando de vacinas, né? Então vamos entender o que seria vacina. Para que a gente tem que tomar a vacina? Qual a importância disso para a nossa saúde, para a saúde coletiva, para a saúde pública? Vacinas, pessoal, têm uma origem bem antiga, né? Os povos do Mediterrâneo, chineses, já utilizavam formas de imunização para determinadas doenças. E as formas que eles utilizaram foram se espalhando por outros povos do Egito, do Mediterrâneo, como eu falei, Oriente Médio. E aí isso se espalhou em todo o mundo. Mas, em 1798, o médico Edward Jenner, ele teve uma ideia ao fazer observações com relação a algumas infecções. O que ele notou? Ele viu que, ao inocular secreção, ele estudava na época a doença varíola, tá? Ao inocular secreções da ferida das pessoas que tinham a doença em um garoto, esse garoto chamava Philip, ele notou que esse menino, ao ser exposto novamente com a doença, não adquiriu a doença, ou seja, ele estava imune, ele adquiriu uma imunidade contra aquela doença, então ele não precisou ter contato com ela, adoecer, vir a ter os sintomas da doença para ser imunizado. Ele foi imunizado através dessa secreção que o médico injetou, inoculou
nele, ou seja, ele estava sendo imunizado de uma forma passiva. Bom, as vacinas são então agentes que são capazes de causar uma resposta imunológica no nosso corpo, causando às vezes um ou outro efeito colateral, mas esses efeitos são naturais, porque o seu sistema imune está respondendo a alguma coisa que está sendo inserida no seu corpo, então é normal que nós tenhamos reações contra determinadas vacinas, né? Nós vimos no último ano, nos últimos 6 meses, principalmente, onde a vacinação avançou muito no Brasil contra a Covid, que algumas pessoas tiveram reações fortes da vacina, né? E essas reações, pessoal, é normal acontecer justamente porque o seu corpo, ele está se preparando, ele está preparando uma resposta. Caso você se infecte com determinados micro-organismos, você vai ter, então, uma reação mais rápida. O seu corpo já vai ter produzido anticorpos. Só que essas vacinas são preparadas de forma a não causar a doença, né? São vírus atenuado, vírus inativado ou bactérias, né? Depende do micro-organismo, mas eles são produzidos de forma a não te causar uma doença, e sim causar a resposta imunológica que a gente precisa ter para combater determinados micro-organismos. Então, eles são capazes de ativar o nosso sistema imunológico. Bom, as vacinas vão induzir, então, o nosso sistema imune a produzir os anticorpos específicos. Anticorpos que eu falei aqui na aula várias vezes. Esses anticorpos são específicos para cada micro-organismo. Exemplo, se eu tenho anticorpos, né, para a Covid-19, eu não tenho anticorpos que são produzidos para a gripe influenza, por exemplo. Então, cada um vai ser produzido de forma a ser específico. O anticorpo que é produzido para a Covid-19 é para a Covid-19. O anticorpo que é produzido para a gripe, ele é produzido para gripe. São bem específicos para determinadas doenças, ok? Eles não são inespecíficos. Então, caso haja, né, uma invasão na pessoa que já foi vacinada, a pessoa pode ter alguns sintomas, mas a vacinação vai diminuir, vai amenizar esses sintomas, né? Muitas vezes evitando o óbito dessas pessoas. Então, doenças provocadas por vírus, por bactérias, são continuamente prevenidas através do uso da vacinação. E as vacinas, pessoal, ela vem, né, já de um bom tempo e são extremamente importantes para a saúde pública. Então, nós temos, a partir do desenvolvimento das vacinas, que a expectativa de vida da população mundial aumentou. Doenças que existiam anteriormente pararam, foram extintas, né? Deixaram de existir ou existindo com menos frequência. O sarampo, por exemplo, já matou milhares de pessoas no Brasil. Hoje, não mais. Ele foi controlado através da vacinação. Por isso a importância da vacina para a população, né? Não só o sarampo, como diversas outras doenças foram extintas graças ao uso da vacinação. Elas são, então, responsáveis pelo controle de diversas doenças infecto-contagiosas, como a Covid. Nós temos visto que as taxas de incidência, as taxas de casos de Covid vêm descendo drasticamente, graças a Deus, né? Devido à vacinação que nós estamos conseguindo avançar cada dia mais. Então, por isso a importância dessas vacinas para a nossa população. No Brasil, a varíola, por exemplo, foi extinta com o uso da vacinação. A paralisia infantil, a poliomielite, o sarampo, várias outras doenças foram extintas graças ao uso das vacinas que foram distribuídas, que foram aplicadas nessa população. Bom, eu trouxe aqui uma atividade da semana 4 para a gente poder fazer, que foi então atividade 1. Identificar o nome do sistema do organismo humano responsável pela defesa contra agentes patogênicos. O sistema imunológico, que foi o que a gente falou por toda essa aula.
A gente fica por aqui então. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre determinadas doenças, ok? E eu vejo vocês em breve. Até mais. Obrigada pela audiência.